Questão de número 4. O que ela diz aqui pra gente? O gráfico representa, aproximadamente, como varia a temperatura ambiente no período de um dia, em determinada época do ano. No deserto do Saara, no determinada época do ano, no deserto do Saara. Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia, e a umidade relativa do ar é baixíssima. Beleza. A grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, ser explicados pelo fato de... Beleza, olha, no deserto, a gente tem uma grande quantidade de areia, como ele falou. Muita areia e umidade relativa baixa. A areia é um material que tem um calor específico baixíssimo. Um calor específico baixíssimo faz a areia esquentar e esfriar muito rapidamente. A água tem um calor específico muito alto. Então, isso faz ela esfriar e aquecer de forma lenta. E esse esfriamento, o aquecimento de forma lenta, faz a gente conseguir manter a temperatura, de certa forma, constante. Isso diminui a amplitude térmica. Por isso que no deserto, a amplitude térmica é muito grande. A gente chama isso de fenômeno de continentalidade. E quando a gente está no mar, por exemplo, um local que tem praias, né? A gente tem o fenômeno da maritimidade, que a amplitude térmica é baixa justamente por ser um ar muito úmido. Então, como a água tem uma capacidade térmica alta, um calor específico alto, ele consegue reter aquela temperatura ali, porque ele demora a esfriar, demora a aquecer. Agora, na areia é o contrário. Na areia a gente tem uma amplitude térmica muito grande, porque da mesma forma que ela aquece muito rápido, ela esfria muito rápido. Isso influencia muito na temperatura do ambiente. Então, é isso que a gente vai procurar. Ó, a água líquida apresenta calor específico menor do que a areia? Não, isso aqui é absurdo. Você marcar isso aqui, você tem que voltar pro latão. O calor específico da areia é baixo, sim, e por isso que ela esquenta rapidamente quando ganha calor, sim, e esfria rapidamente quando perde, sim. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido, sim, pela areia quando ela esfria, sim. Explicando aqui, perfeito, perfeito. A falta de água, consequentemente, a falta de água e, consequentemente, de nuvens, intensifica o efeito estufa. Não tem nada a ver. Nada a ver. Efeito estufa tem a ver com CO2, você aumentar a emissão de gases na atmosfera, gases que não permitem que ou a radiação e radiação, né? A radiação solar do Sol. A radiação solar do Sol ficou meio bosta essa definição, mas enfim, a onda eletromagnética que vem do Sol como forma de propagação de calor por irradiação sai da Terra. Então o que acontece? No efeito estufa, a gente tem a atmosfera, beleza? A gente tem a Terra aqui, a gente tem o Sol. O Sol emite aqui ondas eletromagnéticas, essas ondas eletromagnéticas entram na atmosfera, refletem na Terra e, no efeito estufa normal, parte delas era refletida e o resto é transmitida saindo da Terra. O que acontece aqui é o seguinte, eu aumento essa camada da atmosfera por conta da emissão de gases, mais gases, e a parte que antes era transmitida continua na Terra. E o que isso acontece? Acontece que a gente consegue manter mais calor aqui na Terra, né? Manter a energia térmica aqui na Terra. Não manter calor, porque calor é energia térmica em trânsito, mas a gente consegue concentrar a energia térmica mais na Terra, com isso aumentando a temperatura média global, beleza? Porque a gente não consegue mais ter uma dissipação de energia tão eficaz quanto antes, beleza? O efeito estufa, ele é importante sim, só que quando a gente amplia ele e aumenta o efeito dele, aí se torna problemático, porque a temperatura começa a aumentar, beleza? Não é isso. O efeito estufa, normal, natural da Terra, ele foi feito para a gente conseguir manter a temperatura relativamente constante e não ter uma amplitude térmica muito alta, né? Porque já pensou? Se a gente recebesse uma onda eletromagnética do Sol e aí à noite todas elas saíssem, pô, aí ia ficar quente demais de dia e frio demais à noite. Então, parte dela volta para a Terra, parte dela é transmitida. Isso é legal. Agora, se tudo volta, aí a gente consegue ter uma concentração ali de, provavelmente, radiação infravermelha, radiação ultravioleta, e não é interessante, tá? Beleza. Vamos ver o que está errado nas outras. Falando muito rápido, né? O calor se propaga facilmente na região por condução. Não. Por convecção. Grande massa da areia existente na região do Saara apresenta grande mobilidade, causando a dissipação do calor. Então, aqui que ele está falando? Ele está falando que a areia se movimenta tanto e tem muita dissipação de calor, por isso que a noite fica fria. Não tem sentido nenhum o que ele está falando, tá? Vamos para a próxima questão, que isso aqui é loucura. Pô, a areia tem grande mobilidade, é isso. Isso aí faz a noite ficar fria, confia. Vamos então para a quinta questão.